Olá, amigos do portal Uai Agro. Meu nome é Alexandre Silva e eu sou professor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha em Mucuri, campus Mucuri. E hoje nós estamos aqui para falar sobre os insumos agrícolas, né? Um grande problema que surgiu recentemente. A Rússia ela suspendeu a exportação, né, de produtos nitrogenados, de adubos nitrogenados para o Brasil. E aí, claro, a manutenção do fosfatado e do potássio, ela continua. Mas o Brasil, apesar de ser um país essencialmente agropecuário, né, do agronegócio, basicamente os nossos insumos, ou grande parte dos nossos insumos, ainda vem de fora. Eles são importados, principalmente o nitrogênio, o fósforo e o potássio, que são os principais elementos do processo de adubação no campo. E aí, com essa suspensão, cria-se um grande problema para a próxima safra brasileira. Não para essa, né? Porque essa agora já está em andamento, mas para a safrinha e até para as próximas safras. Bom, e por conta disso, alguns produtores rurais têm utilizado algumas substâncias, alguns produtos alternativos, né? E um desses produtos alternativos é o pó de rocha. O pó de rocha ele tem uma característica bastante interessante. É claro que é uma alternativa, né, em substituição aos fertilizantes tradicionais, mas devemos lembrar que nem toda rocha, né, tem a mesma composição mineralógica. Então, o primeiro aspecto seria fazer uma análise química prévia desse pó de rocha para conhecer essa sua composição química inicial. E aí, verificar realmente se vai ser viável ou não a sua utilização. O segundo aspecto é que, mesmo com a presença desses nutrientes minerais, né, até em alguns minerais que têm características interessantes, né, podem elevar um pouquinho mais o nível de potássio, de fósforo, mas muitas vezes esses elementos eles não estão numa forma solúvel. Então, o fato de não estar na forma solúvel, isso faz com que a planta também demore mais tempo para poder aproveitar esses nutrientes. É preciso que o ambiente ele faça a solubilização desse material, desses nutrientes minerais, para que a planta possa absorvê-los. Então, quem tem, por exemplo, quem vai iniciar um plantio de uma cultura anual, como milho, feijão, soja, o efeito do pó de rocha, simplesmente moído, ele vai ser pouco significativo. Então o produtor ele vai precisar utilizar em grandes quantidades para ter uma resposta não tão grande. Então nós não temos os elementos concentrados nesse pó de rocha. E o segundo é com relação à sua disponibilidade para as plantas. As plantas de ciclo curto, elas precisam desses nutrientes de uma forma mais rápida, mais dinâmica, coisa que o pó de rocha, simplesmente moído, ele não oferece. Um outro aspecto é com relação à substituição do nitrogênio. Não existe, de origem mineralógica aqui no Brasil a presença do nitrogênio nas rochas. Você tem alguns sítios como Salitre, como tem algumas regiões do Chile, mas não é de origem geológica. Okay? Então, a condição da falta do nitrogênio ela não vai ser suprida pela aplicação do pó de rocha no campo. Então, esses aspectos para o produtor ele deve ser considerado. Então, não é qualquer pó de rocha ou com relação à concentração desses elementos no pó de rocha, tudo isso é avaliado. Um outro aspecto importante que nós citamos anteriormente é a quantidade que deve ser utilizada, que às vezes é muito mais elevada. E o adubo químico concentrado, como é utilizado, adquirido aí nas casas especializadas, ele é concentrado, então o produtor ele acaba usando em pequenas quantidades e geralmente é um elemento de disponibilidade rápida ou até mesmo prontamente disponível, dependendo do fertilizante. Então, todo essa conjuntura tem que ser analisado, o pó de rocha tem que ser estudado. Um processamento ele passa a ser importante, não apenas a moagem e o peneiramento desse material, mas também alguns processos seriam interessantes que podem viabilizar ou tornar disponível mais facilmente esses elementos.
como, por exemplo, colocar o pó de rocha em altas temperaturas ou um ataque ácido. Coisas que o produtor rural não irá fazer na propriedade rural. Então, o que nós recomendamos hoje, né, seria um uso mais equilibrado de resíduos industriais, que inclui, inclusive, questões ou resíduos mineralógicos de origem de extração mineral, tá, de minas e processamento em fábricas. Existem várias indústrias no Brasil que processam os minerais e durante esse processamento, o resíduo liberado, devido a todo o tratamento que esse material sofre, ele acaba disponibilizando de uma forma mais eficiente esses nutrientes minerais para as plantas. Mas simplesmente pegar a rocha, moer e aplicar no solo, o resultado para o produtor rural, principalmente nas culturas anuais, ele vai ser muito pequeno, ok? Então, senhores, um abraço a todos e até a nossa próxima oportunidade. Até lá!